Olá pessoal, aqui sobre a nossa última aula sobre a aplicação das leis de Newton, tudo bem? Então a gente já passou pela primeira aula, onde nós vimos as 3 leis de Newton, passamos sobre a segunda aula sobre a segunda lei, que eram forças, vimos os primeiros cálculos, e agora mais uma aula de exercícios aqui, para a gente fechar esse assunto, tá bom? Para sanar qualquer dúvida que ele possa ter gerado aí no meio desse caminho, tá? Pessoal, a maioria dos exercícios de lei de Newton, a gente tem que lembrar do conceito e lembrar da formulinha básica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Eu vi que alguns tiveram um pouco de dificuldade para a aplicação dessa forma, então a gente vai fazer aqui alguns exercícios para ver se sana isso. Porém, não é... a física não é simplesmente matemática, não é só montar a equação, calcular valor. Muitas vezes a gente tem que lembrar dos conceitos. Por isso que a nossa primeira aula sobre leis de Newton foi sobre os conceitos. Então, foi passada aí uma última listinha para vocês. Vou fazer alguns dos exercícios dessa lista, outros eu vou deixar para vocês tentarem praticar. Olha o exercício 1 dessa lista, olha o que fala. Sobre um paralelepípedo de granito de massa de 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de força 2.900 newtons, de F igual a 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35 respectivamente. Então, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,25 e o de atrito estático 0,35. Só aproveitar para relembrar, pessoal, atrito dinâmico é a resistência quando o corpo já está em movimento. Atrito estático é a resistência ao movimento com o objeto ainda parado. Tá? Por isso que atrito estático. Tá? Lembrando, o atrito estático sempre é maior que o atrito dinâmico. É muito mais fácil movimentar um objeto pesado depois que ele já entra em movimento. Né? Antes dele entrar em movimento, a força que eu tenho que fazer é maior, porque a força de atrito é maior. Tá? Já falamos sobre isso. Ok. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo quadrado. Tudo bem? Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons igual a quanto? Tudo bem. Vamos pensar nisso? Pessoal, ele está num plano aqui, horizontal. Você tem lá o bloco, tudo bem? Esse bloco tem uma massa de 900 kg. É a massa dele, tá? E está sendo aqui aplicada uma força F de 2.900 newtons. Tá? 2.900 newtons. Está sendo aplicada essa força F. Ele fala aqui sobre a aceleração da gravidade, tá, pessoal? Só que, para considerar igual a 10, porque se for para eu calcular o peso, né? Força-peso é igual a massa vezes gravidade. Tudo bem. Só que olha só, olha o que ele fala na pergunta. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons igual a quanto? Então, pessoal, eu estou aplicando essa força de 2.900 newtons. Eu estou empurrando esse bloco com uma força de 2.900 newtons. Porém, ele está parado. Ele está em repouso. Vamos lembrar? Quando está em repouso, a força resultante é igual a zero. Não é? Quando ele está em repouso, a força resultante é igual a zero. Beleza, professor. Estou aplicando essa força de 2.900 newtons, mas ele está parado. Por que ele está parado? Ele está parado devido à força de atrito, que a gente chama de FAT. FAT, força de atrito. Tudo bem? Então, estou aplicando uma força de 2.900, mas a força de atrito não está deixando ele se locomover. Ele está em repouso. Tá? Então, se ele está em repouso, a força resultante é igual a zero. E, pessoal, pensando aqui nas forças que estão atuando, quais forças eu tenho? O que está acontecendo aqui? A minha força resultante é igual a essa força F, que é 2.900,
menos a força de atrito. Não são essas duas forças que estão sendo atribuídas nesse esquema? São essas duas. A força resultante é zero. Por que é zero? Porque ele está em repouso. A força sendo aplicada, a F aqui, é 2.900. Menos a força de atrito. Certo? Pessoal, ou seja, a força de atrito vai ser 2.900. Ó, pego 2.900, jogar para a esquerda, menos 2.900, igual a menos FAT. Multiplico os dois lados por menos 1, né? Quando a incógnita está negativa, multiplico os dois lados por menos 1. Ou seja, a força de atrito é de 2.900 newtons. Aqui, eu montei aqui a equaçãozinha, mas a ideia é não ter nem conta, porque pensa aqui comigo na ideia, ele está parado. Se ele está parado, é como se estivesse tendo um empate aqui entre as forças. Tá? Está tendo um empate. Eu estou empurrando com 2.900 newtons, mas ele está parado. E quem está? Qual é a força contrária a eu empurrar o bloco? É a força de atrito. Então a força de atrito também é 2.900. Tá? Eu sei que tem a fórmula, tá? Só para não causar confusão. Eu sei que tem a fórmula que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Que no caso aqui a força normal é a força peso. Eu sei disso, turma, só que se eu fizer esse cálculo, vai dar um valor maior que 2.900. E a força de atrito pode ser maior que a força que eu estou sendo aplicado? Não, porque se a força de atrito é maior, então o bloco vai estar indo contra mim, eu estou fazendo a força, só que a força de atrito ganha de mim e me empurra para trás? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A força de atrito tem um limite. A força de atrito estático tem um limite. Se eu chegar no valor acima desse limite, aí eu começo a empurrar o bloco. Eu não vou chegar nesse valor acima do meu limite, por quê? Porque está em repouso. Se está em repouso, a força de atrito atuando é igual à força que eu estou empurrando o bloco. É igual à força que eu estou empurrando o bloco. Então, é igual a 2.900 newtons. Tudo bem, pessoal? Esse é um exercício de conceito. Montei até aqui a conta, mas a ideia dele é o conceito. Se está força resultante zero, então está tendo um empate aqui entre a força F e a força de atrito. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora aqui, o exercício 6, que entra a ideia de plano inclinado, tá? Eu sei que tinha um ou até dois exercícios da lista passada que tinha plano inclinado, talvez vocês tenham tido um pouquinho mais de dificuldade, tá? Vou fazer agora aqui esse exercício 6 para sanar a dúvida sobre plano inclinado, tá? Então olha só, a superfície de contato do bloco A apresenta com o plano inclinado os coeficientes de atrito estático de 0,7 e cinético de 0,5. Então, o coeficiente de atrito com ele parado, estático é 0,7, agora se o bloco estiver em movimento é de 0,5. Joia. A massa do bloco é de 20 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele te dá as informações de seno e cosseno de 30 graus, né? Que está aqui a angulação. E aí vem a pergunta. A mínima força que se deve aplicar no bloco paralela ao plano inclinado, pessoal, paralela, mesma direção aqui, né? Retas paralelas, retas que nunca se cruzam, né? Paralela ao plano inclinado, para que ele inicie o movimento para baixo, tem uma intensidade em newtons igual a quanto? Tá? Então, vou ter que saber a intensidade em newtons para começar o movimento do bloco. Eu quero saber a mínima força que eu vou aplicar aqui para baixo para começar o movimento do bloco. Pessoal, se vai começar, se eu quero saber a mínima força para começar o movimento do bloco, eu tenho que lembrar de qual força de atrito? Da força de atrito estática. Eu tenho que vencer o atrito estático. Eu tenho que vencer o atrito enquanto o bloco está parado. Tá? Então, eu vou ter que pensar na força de atrito estática. Ele me dá os dois coeficientes, né? O estático e o cinético. Mas a ideia aqui é vencer a força de atrito estática para começar o movimento. Tudo bem? Então, pessoal, aqui, primeira coisa, a gente tem que relacionar bem aqui o que a gente chama de diagrama de forças. Tá?
Então é essa parte que eu queria ensinar vocês, que a gente não passou ainda. Bom, a força de atrito, ela é contra o movimento, né? Então meu movimento vai ser para baixo, então a minha força de atrito vai ser aqui, paralela ao plano, né? Porém, para cima, tá? A força que eu vou aplicar é paralela ao plano e para baixo, tudo bem? Porque é nesse sentido que ele pede para iniciar o movimento. Tá, até aí, tudo bem, maravilha. Tem a ação da gravidade, então tem força-peso, tá? Pessoal, a força-peso, ela sempre faz 90 graus com um plano horizontal. Aqui é plano inclinado, tá? Então, a força-peso, a ideia dela, ela tá atuando aqui, ó. Vou marcar aqui o centro, uma ideia do centro do bloco. Você tem a força-peso para cá. Força-peso. Tudo bem? Joia. Além, aí que vem a parte. O que acontece? Lembra que em plano horizontal a gente tem a força-peso e tem a força normal, que é que faz o bloco ficar na superfície da horizontal. Porém, aqui é uma superfície, é um plano inclinado, então vai mudar de figura. O que vai acontecer? Você vai ter que decompor essa força-peso em duas, em uma força chamada PY e outra chamada PX. A PX, anota isso que eu vou falar agora. Anota. A PX é paralela ao plano. PX vai ser paralela ao plano. E a PY vai ser perpendicular ao plano. Lembrando que significa a palavra perpendicular, formando 90 graus. Tá? Então, ó, PX, paralelo ao plano. Então, saindo aqui do bloco. Eu vou ter aqui PX, né? PX, paralelo ao plano. E perpendicular ao plano, formando 90 graus com ele, tá, pessoal? Não é igual a força-peso. A força-peso faz 90 graus com o horizonte, com a horizontal. A força PY vai fazer 90 graus com o plano. Ó, a ideia é isso aqui, isso 90 graus, tá? Com o plano. PY. Tudo bem? Aqui é a força de atrito. Então, ó, força de atrito contrária ao movimento, força PX a favor do movimento, força F eu vou aplicar a favor do movimento, força peso, força PY. E a ideia da força normal é que também é perpendicular ao plano, tá? Quando o plano é no horizonte, por isso que ela é igual a força peso, tá? Aqui no caso a força normal ela é contrária a PY, então ela continua sendo perpendicular ao plano. Então aqui fica a força normal. Tudo bem? Pessoal, esse é sempre o esquema de diagrama de forças em plano inclinado. Tudo bem? Por isso até eu pedi para vocês anotarem aquela ideia. PX paralelo ao plano, PY perpendicular ao plano. Tá? Isso aí não tem jeito, a gente tem que realmente decorar. Tá? PX paralelo, PY perpendicular. Tá? E como é o cálculo de PX e PY? Bom, lembrando, força-peso é massa vezes gravidade, isso nós já vimos, né? Ok? Aí no caso da força PX, é a força-peso vezes seno do ângulo. Tá? Vou colocar aqui alfa para ficar de forma genérica para qualquer ângulo. E no caso da força do PY, é a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Também colocar alfa aqui para ficar genérico. E PY é sempre igual a normal. Então eu vou até fazer esse adendo, deixa eu escrever de novo para ficar mais espaçado, fica melhor. Normal é igual a PY
que é igual a peso vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Joia. Sabemos. Turma, aqui é basicamente um resumo de fórmula da lei de Newton, não é muita. É Px e Py e lembrar da ideia básica, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá? E também lembrar que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Por isso que eu já marquei aqui para vocês que a força normal é igual à força PY. Tá? Essa explicação, turma, ela vale para qualquer ideia de plano inclinado. Agora eu vou pensar, vou até ler o exercício de novo e vou repensar nos valores aqui desse exercício da 6, tá? Mas essa ideia aqui vale para qualquer exercício, tá? Então, basicamente, fórmula aqui da lei de Newton, você tem a básica, que força é massa vezes aceleração, força peso é massa vezes gravidade, Px é peso vezes o seno, Py, peso vezes o cosseno, e força de atrito é o coeficiente de atrito, que é representado pela letra U, vezes a força normal. Beleza? Agora eu vou até reler o exercício para a gente fazer essa 6. Você está lá, superfície do contato do bloco A, apresenta com o plano inclinado, coeficiente de atrito estático de 0,7, cinético de 0,5. Como eu já tinha falado antes, a gente vai usar aqui o coeficiente de atrito estático. Então, o nosso U vai ser de 0,7. A massa do bloco é 20 kg, gravidade 10, como em todo exercício. Ele quer saber a força mínima que eu devo aplicar para que se inicie o movimento. Tá? Para que inicie o movimento. Joia. Pessoal, antes de iniciar o movimento, antes de ter início o movimento, o que acontece? A força resultante é igual a zero. Antes de se iniciar o movimento, é porque está tendo um equilíbrio de forças. Se o movimento não começou, está tendo um equilíbrio de forças, não é? Para iniciar o movimento, essa força resultante vai ter que ser o quê? Maior que zero, não é? Então, só vou trocar isso aqui pelo símbolo de maior. Para começar o movimento, a força tem que ser maior que zero. Beleza, beleza. Agora, vamos pensar aqui no que está acontecendo. Tá? Agora que eu tenho que pensar no que está acontecendo. Para o movimento começar, eu tenho duas forças a favor do movimento. A favor do movimento, né? Porque ele pede o movimento para baixo. Tenho duas forças a favor do movimento. A força F, que eu vou aplicar, que é o que eu quero descobrir, quanto é essa força F, é incógnita, mais o Px. Tá. Contrário ao movimento. Contrário. Contra o movimento. Quem que nós temos? Força de atrito. Então, a força F mais o Px menos Φ, isso aqui é a força resultante. Tem que ser maior que zero. Tudo bem? Aí, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso abrir o Px e o Φ aqui dentro e resolver aqui tudo de uma vez só? Posso. Aconselho você, guarda isso aqui do lado, pega outro espaço no caderno, calcula quanto é Px, calcula quanto é a força de atrito, aí você volta. Tá? É o que eu vou fazer aqui. Primeiro, então, eu vou calcular quanto é a força, o peso em X, vou calcular quanto é a força de atrito, aí eu volto para cá. Mas aqui que é importante, vocês vou até repetir, entendam essa ideia da força resultante. Para começar o movimento, a força resultante tinha que ser maior que zero. E a força aqui para ter o movimento, o que estava acontecendo? F era a favor, Px era a favor, por isso que F e Px positivo. Contrário, força de atrito. Tá? Então vamos lá, vamos calcular tanto Px quanto Φ. A força peso em X é a força peso vezes o seno. Tá. Px é a força peso
vezes o seno. No caso aí, seno de 30, né? Seno de 30 graus. Pessoal, força-peso, como que é? É massa vezes gravidade. Então, a força-peso em X é igual a massa do bloco, que ele falou pra gente que era de 20 kg. Então, é igual a 20 kg vezes a gravidade, que é 10, vezes seno de 30 graus, o exercício nos dá é meio, né? Joia? Força-peso em X é igual a 20 vezes 10, 200. 200 vezes meio é 100. Força-peso em X é igual a 100 newtons. Força sempre newtons, pode ser a força-peso também em newtons. Joia, força-peso em X é 100 newtons. Então você até pode ir lá pensar de novo na sua equação inicial. Força F mais a Px é 100 newtons. Beleza? Menos. Falta aqui a força de atrito. Então agora vamos calcular a força de atrito para sim voltar lá. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Tá. Coeficiente de atrito, nesse caso aqui pra gente é o estático, hein? Porque eu vou começar o movimento. Ele falou que é 0,7. Então, força de atrito, eu substituo pelo coeficiente, que é 0,7, vezes a força normal. Quanto é a força normal? A força normal é o mesmo que a força-peso em Y, que é o quê? A força-peso vezes o cosseno do ângulo. Tá? Força-peso é massa vezes gravidade, massa do bloco, 20 vezes gravidade, 10, vezes o que então? O cosseno de 30 graus. Tá? Vou colocar aí direto, o exercício passa, cosseno de 30 graus é 0,87. Então aqui eu vou calcular a força de atrito. Vamos lá, força de atrito é igual 0,7 vezes 20, 10 vezes 0,7 é 7, 20 vezes 0,7, então é 14. Tá. E 14 vezes 10, 140. Vou parar aqui, 140 vezes 0,87. Tá? 140 vezes 0,87. Olha, então força de atrito é igual. Agora eu tenho que fazer essa multiplicação aí, tudo bem? Eu vou fazer uma pausa para apagar a luz e fazer a multiplicação aqui pra gente. Então aqui, pessoal, na multiplicação, 140 vezes 0,87, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 4, 7, 14, 28, fica 8, sobe 2, 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Joia? Dá uma cortadinha aqui no número, para você não somar ele de novo, coloca um sinal de mais, agora multiplicar pelo 8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4 é 32, fica 2, sobe 3, 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. Olha, somando 0, 8, 9 mais 2 é 11, fica 1, sobe 1, aqui 2, aqui 1. Tinha dois números depois da vírgula, pula dois números, vírgula, 121,80, 121,8. Tá, então a força de atrito é de 121,8 newtons. Beleza? Agora eu posso voltar para cá e calcular de fato a nossa força F que precisa ser aplicada. Então fica menos 121,8 maior que 0. Ou seja, F 100 menos 121,8 menos 21,8. F menos 21,8 maior que 0. Passo 21,8 para o outro lado. Vou fazer a conclusão aqui de outra cor, para ficar bem claro para vocês. F maior que 21,8 newtons. Então vou ter que aplicar uma força maior que 21,8 newtons. Se vocês olharem nossas alternativas, tem uma alternativa que marca 22 newtons. É essa, né? O valor aproximado, 22 newtons. Então,
para começar o movimento, eu tenho que aplicar uma força de 22 newtons. Aí eu vou vencer, vamos dizer assim, a força de atrito estática e vai começar o movimento do bloco. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui fazer mais o exercício 9 aí da lista. Olha lá, 3 blocos A, B e C de massas MA de 1 kg, MB igual a MC igual a 2 kg. Então, a massa do bloco A é 1, do B e do C é 2 kg. Eles estão acoplados através de fios inextensíveis e de pesos desprezíveis, conforme o esquema abaixo. Fiz aqui um desenho do esqueminha. Desconsiderando o atrito entre a superfície e os blocos, não vai ter força de atrito nesse, uma coisinha menos para a gente se preocupar. Desprezando força de atrito entre os blocos e também nas polias, qual a aceleração do sistema? Isso aqui eu quero saber a aceleração do sistema. Tá? Então, não é aquela ideia de dele estar em repouso e começar o movimento para FR igual a zero, força resultante igual a zero. Não. Então aqui eu vou usar a forma inteira, força resultante igual a massa vezes aceleração. Gente, sempre que a gente for usar essa fórmula, esse lado da esquerda, você vai ter que pensar aqui nas forças atuando, tá bom? A parte da força resultante você vai ter que pensar as forças que estão atuando. Aqui no lado da direita é simples. Massa, você pega a massa de todo o conjunto. De todo o conjunto. Aqui a massa é 1, massa 2, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, 5 vezes A, que é a aceleração que eu vou descobrir. Tá? Outra coisa que esse lado esquerdo eu vou ter que pensar quais forças que estão ocorrendo aí. Tudo bem? Então, quais forças estão ocorrendo para esse sistema entrar em movimento. Tá bom? Vamos lá. Analisando bloco a bloco. Vamos pegar aqui o bloco em C. Ele está em queda livre. Se ele está em queda livre, você tem aqui o que eu vou chamar de PC, tá? Deixa eu colocar isso aqui mais abaixo. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Como eu disse para vocês, o lado esquerdo eu vou desenvolver, a massa é do sistema como um todo, 5. Aqui então, pessoal, tem a força peso do bloco C. Vou chamar de PC, força peso do bloco C. Tá? Lembrando, força, peso é massa vezes gravidade. Aí, no caso, é só a massa do bloco C, né? Porque a força, peso do bloco C. Tá bom? Então, tem essa força, peso, jogando o bloco para fazendo um movimento para baixo. O bloco B, ele não faz nem força para a direita nem para a esquerda, né, pessoal? Porque o movimento aqui é esse. O sistema está fazendo esse movimento. Tá vindo para cá, né? O bloco B ele não faz força nem para a direita nem para a esquerda. Ele tem a força peso dele, peso em D, tem a força normal que sustenta ele aqui, mas ele não vai alterar o que está ocorrendo. Né? O movimento do sistema não vai ser alterado devido ao bloco B. Não preciso pensar nele aqui. Agora o bloco A, sim, porque o bloco A ele está num plano inclinado. Né? É diferente. A força peso do B ela é totalmente aqui para baixo, né? E a força normal dele, então, é para cima, segurando ele aqui, com o KNB. Ele só está segurando ele no plano horizontal. Agora aqui é um plano inclinado. Então, tem sim uma força, peso aqui do bloco A jogando ele para baixo contra o movimento. Tá? Que força-peso é essa? A força-peso em X. Lembra lá? PX é paralelo ao plano, PY é perpendicular. PY seria aqui, né? PY, e aqui seria normal, contra a PY, né? Então, aqui quem entra é o que? A PX. Vou chamar de PX, já que é no bloco A. PX, tá bom? Então, a PY é normal, se anulam ali, beleza? Só que você tem a PAX contrária ao movimento de todo o sistema. Ou seja, qual é a força resultante aqui? É PC a favor do movimento, então PC é positiva, força-peso no bloco C positiva. E quem é negativa, quem é contrária ao movimento? A força-peso no bloco A em X, na horizontal.
Então é força peso em C menos PAX. Força peso em X no bloco A. Tá? Agora é só pensar como que fica isso aqui. Força peso é massa vezes gravidade. Se você quiser, deixa isso aí no canto e calcula primeiro a força peso em C, a força peso no A em X e depois você joga lá. Vamos fazer assim? Acho melhor. Deixa isso aí para depois. E vamos calcular aqui. Peso em C vai ser a massa do C vezes a gravidade. Tá, então a força peso em C é a massa do C vezes a gravidade. Então a força peso em C é a massa do C, que é 2, vezes gravidade 10. Então a força peso em C é de 20 newtons. Ah, beleza. Aqui então é 20. Joia. Agora vamos calcular a força peso no bloco A em X, PAX. Bom, calculado aqui PC. Agora vamos para PAX. Em X eu multiplico pelo seno. Tá? Ó, PAX vai ser o que? A força peso em A vezes o seno de 30 graus. Tá bom? Força PAX igual. Força peso em A, massa 1, P, massa do bloco A é 1, como ele falou, vezes gravidade 10, vezes seno de 30. Pessoal, esse exercício não falou quanto é o seno de 30. Eu falo isso especialmente para a turma que está na turma de vestibulinho ainda. A gente vai ver métodos de decorar ângulos notáveis, que são 30, 45, 60 graus, decorar seno, cosseno e tangente, tá? Quem está na turma do Enem, ensino médio, já viu esses métodos. A gente vai até repassar também, tá? Mais para frente, na aula de trigonometria, tudo bem? Aqui para vocês, o seno de 30 graus é meio, é 0,5. Eu coloquei aqui na lousa no começo, tá bom? Porém, o exercício não dava, tá? Mas a gente vai ainda passar por isso para ver seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus. Porque se cair esses três ângulos, o exercício geralmente não te dá os valores, você tem que saber. Se é um ângulo diferente, aí o exercício dá, tá? Mas então seno de 30 é meio. Beleza? 1 vezes 10 é 10, 10 vezes meio é 5, PAX igual a 5 newtons. Joia, calculei PC, calculei PAX, agora eu volto para cá. Então 20 menos 5 é igual a 5A, 5 vezes a aceleração de 5A. 20 menos 5 é 15. O 5 que está multiplicando a aceleração passa dividindo. 15 dividido por 5 é igual a aceleração, ou seja, a aceleração é igual a 3 metros por segundo quadrado. Letra B, de bem fácil. Beleza, pessoal? Então, assim, esses exercícios, tu tem que ficar atento com a ideia das forças. Depois que você pega o jeito, faça ser bem lógico, tá? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Fazer as listas que eu mandei para vocês, tá? Pega todas elas e pega para fazer aí, tudo bem? Quem ainda não conseguiu, ficou algum exercício para trás que não conseguiu, tenta lá de novo, me chama no plantão, tá bom? Que a gente tem que dar um jeito nisso aí para dar seguimento na matéria agora, tá bom? E lembrar, Px vezes seno, Py vezes cosseno. Tudo bem, turma?